clico aqui em cima de empresa e venho em estabelecimentos. Aqui eu vou ter os estabelecimentos dessa empresa. No caso aqui eu criei 2 estabelecimentos. Eu tenho aqui a Nasajon Sistemas e uma filial Nasajon. Dentro dela é a mesma raiz de CNPJ, só muda o final do CNPJ, né? Para vocês verem que de fato é uma filial. E vindo aqui em cadastro, clientes, aqui a gente vai cadastrar os nossos clientes. Então vou clicar em adicionar. O código eu posso digitar ou posso deixar com que o sistema crie automaticamente. Eu tenho a opção de fazer com que eu não tenha necessidade, né, de digitar todas as informações do meu cliente. Eu posso simplesmente digitar o CNPJ e fazer uma consulta na Cefaz, no site da Receita, na verdade. Clico ali, ele vai me trazer aqui. Eu vou confirmar. Essa parte é um pouco enjoada, mas isso não é a Nasajon que faz. Isso aqui é uma segurança direta da Receita, tá? Pronto, depois de muita insistência, ele permite. E aqui em cima, eu vou clicar em importar. Deixa eu mandar ele consulta. Perdão, tem que clicar em consultar primeiro, desculpa. E depois sim, clico em importar. Cliquei em importar. Vou dar o OK. Ele vai carregar automaticamente as informações da minha empresa. Tá? O nome fantasia provavelmente não tem na razão social. Então eu vou copiar aqui e colar para a gente ter um nome fantasia. Aqui na direita eu posso determinar se esse cadastro vai ser só de cliente, se ele vai ser cliente ou fornecedor. E, como eu disse, cada cadastro de pessoa, né, seja jurídica ou física, ele é um cadastro por grupo empresarial. Ou seja, qualquer empresa vai poder utilizar esse cadastro. Aqui eu tenho os telefones para contato. Algumas informações aqui de grupo de participante, que é caso esse meu cliente faça parte de algum grupo. Parcelamento, se eu quiser determinar uma forma de pagamento parcelada fixa para ele, por exemplo, se o meu cliente paga sempre 10, 30 e 45, né? São as formas sempre de pagamento dele. Eu posso criar esse parcelamento e colocar aqui. Aqui em contatos, eu posso cadastrar os meus contatos. Posso determinar se esse meu contato é um contato principal, se ele é um representante legal. Aqui embaixo eu vou determinar o e-mail desse contato e determino se esse e-mail vai ser o principal e-mail desse contato. E se esse e-mail vai ser enviado para a prefeitura junto com a nota fiscal de serviço, se ele vai receber a nota fiscal eletrônica de serviço, se ele recebe a nota fiscal de produto, se ele recebe a remessa bancária, no caso boleto, pedidos, mala direta e fatura de locação. Se eu não marcar essas opções aqui, esse meu cliente não vai receber a nota e também não vai receber o boleto, por exemplo, direto do sistema. Aqui em endereços, eu posso cadastrar endereços adicionais e dizer se eles são endereços de entrega ou de cobrança.
Na aba CRM, a gente tem algumas coisas relacionadas à equipe de venda, né? Desde quando ele é cliente, tipo de cliente, mídia de origem, vendedor, centro de custo. Aqui, alguns deles permitem a gente cadastrar por dentro. Por exemplo, aqui eu vim tipo de cliente não permite. Mas se eu vier em mídia de origem, ele já permite. Eu vou mostrar para vocês onde vocês fazem esses cadastros que aqui não permitem, tá? Em venda, eu posso escolher um segundo cliente para faturamento, ou seja, eu faço a venda para esse cliente A, mas vai faturar em nome do cliente B. Então eu seleciono aqui o cliente para faturamento. Conta layout de recebimento é a conta padrão para quem. Qual é a minha conta de recebimento padrão para esse cliente? Tenho também como cadastrar um rateio padrão. Esse rateio padrão seria de classificação financeira e centro de custo. Forma de pagamento e dias de faturamento desse cliente. Aba cobranças. Aqui dentro dessa tela, eu vou ter os itens de contratos do meu cliente, recorrentes e não recorrentes, e até os cancelados. Tenho aqui as opções se ele vai receber nota, e-mail e nota de serviço por e-mail, boleto, né, por e-mail. Aqui eu tenho informação de nota antecipada, que serve somente para contrato. O meu contrato ele pode ou não gerar uma nota, isso eu decido. Se esse contrato gera nota e eu quero emitir a nota primeiro antes de receber o pagamento do cliente, eu vou clicar em nota antecipada de cobrança. Se eu quero primeiro receber e depois gerar o título, depois gerar a nota, perdão, eu não marco essa opção. Que aí, quando eu reprocessar o meu contrato, ele vai gerar o título e após o cliente quitar esse título, ele vai gerar automaticamente o meu RPS. Ok, Luiz, eu já vou, assim que eu concluir aqui a explicação, eu paro para ver essa sua dúvida. Então, continuando, aqui a cobrança após serviço, ela não está sendo mais utilizada, tá? Então isso aqui pode ser desconsiderado. E contrato unificado na cobrança é caso eu tenha contratos diferentes e quero cobrar num único título. Eu marco essa opção. E dentro do meu contrato eu tenho que ter itens de faturamento com o mesmo CFOP e tem que ter também os vencimentos e formas de cobrança iguais. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como é que funciona. Do lado direito aqui, nesse retângulo aqui, eu tenho as informações de retenção de imposto. Tá? Se esse meu cliente retém ou não os impostos. E, em caso de pessoa física, automaticamente ficam desabilitados, porque não existe retenção de serviço para pessoa física. Se eu volto aqui para pessoa jurídica, ele habilita automaticamente. Então, isso aqui eu vou marcar aqui as retenções. Eu tenho também a opção aqui para caso esse cliente tenha retenção abaixo do mínimo, eu marco aqui. Eu tenho aqui também usar vencimento unificado. Se eu configurar aqui, qualquer contrato que eu fizer para esse cliente vai ser gerado automaticamente com esse vencimento aqui, cada item de faturamento. Mais embaixo eu tenho a régua de cobrança, que eu vou mostrar mais tarde o que ela é, o que significa e como configura. Mas passando rapidamente, ela é uma funcionalidade no sistema que normalmente é executada uma vez por dia. E essa funcionalidade pode suspender contratos, cancelar contratos, enviar cobrança para o cliente, né? E-mail de cobrança, enviar o título, tornar o cliente adimplente e inadimplente. Tem algumas funções interessantes aí na régua, mas eu vou mostrar mais para frente. Grupo empresarial aqui eu determino a faixa de crédito desse meu cliente. Anotações. Anexos, para anexar qualquer tipo de arquivo. Os negócios que foram gerados no CRM. Rotas. Tá? A rota é só um código de descrição e a quantidade aí de peso máximo, quantidade máxima, né?
E classificadores. Os classificadores a gente cria também, eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse classificador, mas falando rapidamente, eu posso determinar, por exemplo, se um cliente ele é um cliente importante, vamos botar assim. Eu posso criar lá um classificador escrito cliente VIP, sim ou não. E aí, se o cliente for VIP, eu vou vir aqui e vou botar sim. Então aqui eu gravo. Vou mostrar rapidamente para vocês os classificadores, tá? Só confirmar aqui. Perdão, é aqui, ó. Sistema classificadores. Aqui eu vou criar o nome do classificador que eu estou criando, em que módulo ele vai ser utilizado. No caso aqui eu quero em cliente. A ordem que ele vai ser exibido lá, que eu posso ter mais de um classificador, e o tipo, se ele vai ser texto inteiro ou lista. No caso de lista, eu determino quantas opções. Por exemplo, como eu estava falando, vou botar sim e não. Vou gravar. Agora, indo lá no cliente, nos classificadores, eu vou ter a opção do VIP. E aqui eu determino se é sim ou não. Tá? Luiz, qual seria a sua dúvida com relação à validação do CNPJ na Receita? Pode falar. Sim. Então, o que que ocorre, Luiz? Como eu falei, essa validação ela é da Receita, ela não é nossa. Antigamente não tinha essa validação por imagem. Era só aqueles dígitos que ficam distorcidos. Aí você digitava aqueles dígitos, né, aquelas letras e números, e validava rapidamente. Agora, com essa validação de imagens, de fato é uma coisa chata porque ele fica pedindo e pedindo e pedindo, conforme eu exemplifiquei aqui. Então, de fato, é normal isso acontecer sim. Como eu estava explicando para vocês também, aqui eu posso transformar esse meu cliente em fornecedor, então eu vou transformar ele aqui para não ter que precisar cadastrar um fornecedor. Tá, ele está com um errozinho aqui, porque esse cara está com classificador. E quem tem classificador, eu não posso botar ele para fornecedor. Mas não tem problema. Vamos cadastrar aqui um fornecedor. Sim, sim. Só que com relação a ativo e inativo, João. João não, perdão, Luiz. Normalmente a gente considera de outra forma. Cliente ativo e inativo é se ele tem contrato ou não ativo, por exemplo. Mas caso a empresa não trabalhe dessa forma, eu tenho isso aqui, ó, informações de crédito. Foi até bom você tocar nisso. Aqui dentro eu tenho se o cliente é ativo ou não. Tem como fazer o controle automático ou não, né? E aqui eu tenho a definição se ele é ativo ou não e se ele está adimplente ou inadimplente, né? E isso aqui é feito através da régua de cobrança. Se eu deixar automático, o controle automático, ou se eu não deixar o controle automático, eu faço manual esse controle aqui. Só que você pode sim utilizar esses classificadores aqui para ativo e inativo, não tem problema nenhum. Aqui você pode fazer da forma que você quiser. Como eu estava explicando, você pode até criar ali um campo texto. Por exemplo, vou botar aqui, ó, criar informações adicionais, por exemplo. Vou botar aqui informações extras. Cliente, vou botar o tipo texto, limite máximo de caracteres e vou gravar. Indo agora lá no meu cliente, ele tem aqui o campo e eu posso escrever à vontade.
Então, assim, é um campo bem aberto de fato para vocês fazerem o que vocês quiserem. Continuando aqui, eu vou criar aqui um fornecedor rapidamente para a gente. Tá vendo, Luiz? Às vezes ele faz rápido a verificação, mas às vezes ele fica pedindo um monte de vezes mesmo. É uma coisa às vezes meio chata. Gravei aqui um fornecedor rapidamente. Aqui a gente tem o vendedor, os tipos de cliente fornecedor. Aqui a gente tem a parte de pontos de fidelidade, que eu mostrei ali para vocês que tem. E ela pode ser configurada aqui em configurações. Fidelidade aqui, ó. E aí eu determino uma configuração de ponto, né? Quantos pontos, obtenção de pontos na entrada, ou seja, reais por pontos, e conversão de desconto na saída, ou seja, a cada 50 reais ele ganha um ponto, com um máximo de 100 pontos, por exemplo. E aqui na conversão, para quando eu for utilizar esse ponto para o meu cliente, a cada ponto eu vou dar R$ 1 de desconto. Então, R$ 1 de desconto. Eu posso ser dígito decimais também, caso eu queira. Não é o meu caso aqui agora. E aí eu gravo. Ou seja, cada 50 reais que esse cliente gastar, vai adicionar um ponto de fidelidade. E quando eu quiser utilizar isso aí, né, por exemplo, lá no CRM, eu consigo utilizar os pontos de fidelidade, ele vai abater 1,1 real, que foi a configuração que eu fiz. E aqui eu tenho a opção de zerar esses pontos, ou seja, o cliente está me devendo e eu quero zerar os pontos dele. Eu venho aqui e mando zerar. Tipo de vendedor e regra de vencimento de cliente. Essa regra de vencimento aqui de cliente, ela é um pouco complicada para entender, tá? Então eu vou fazer aqui rapidamente, eu vou escolher um cliente. Aí aqui tem o tipo de regra, isso vai ser X dias após a emissão do meu título. X dias, quer dizer, X dias não, perdão. Tal dia do mês, ou seja, quinto dia do mês, 10º dia do mês após a emissão do título, ou dia X do mês após a emissão do título. Ou seja, eu posso determinar essas configurações. Eu vou botar aqui X dias após a emissão do meu título e vou botar sempre 15 dias. Aí aqui eu tenho forma de contagem dos dias. Corrido ou dia útil? Eu vou botar dia útil. A segunda parte da regra, eu tenho aqui outro tipo. No caso aqui está selecionando com pagamento correndo até o dia XYZ ou com pagamento correndo num dia da semana. Então eu tenho essa opção e aqui eu posso escolher primeiro, segundo, terceiro dia. Eu posso determinar aqui os dias. E quando o dia de vencimento não for útil, considerar o próximo dia útil ou próximo vencimento útil. Tá? Então, dessa forma, toda vez que eu emitir uma nota para esse cliente, ele vai obedecer automaticamente essa regra aqui. Ou seja, ele sempre vai gerar X, nesse caso aqui, 15 dias, vencimento 15 dias úteis após a emissão do meu título, e com o pagamento ocorrendo, tá? Entre o dia 3, 2 ou 1. É exatamente isso.
Aqui ainda eu tenho alguns relatórios de follow. Outro detalhe que eu estava esquecendo para vocês, eu tenho como registrar follows nesses clientes. O que seria o follow? É um registro de atendimento, um histórico, qualquer coisa. Eu posso vir aqui em adicionar e aqui eu escrevo tudo, por exemplo, o meu atendimento ou um contato, qualquer tipo de história que eu posso gravar aqui em follow-up. Eu tenho os tipos que eu posso criar, tipos de follow, e tenho também como criar aqui tipos de promoção para colocar nos meus follows. E aí depois eu consigo gerar relatório para saber que tipo de registro foi feito, por exemplo. Aqui em serviços, ele só fica habilitado. Vamos esclarecer aqui uma coisa. Essa parte de serviços, serviço, CFOP, tipo de serviço, ele só fica habilitado para quem tem os serviços, o sistema serviços, tá? Então aqui em serviços eu tenho como cadastrar o meu serviço de faturamento, mas primeiramente eu vou cadastrar o meu CFOP, que é o código fiscal de operação, que no caso é o código de serviço. Então vamos aqui, 01.05.02. O município. Por que o município? Para cada serviço, eu posso ter uma tributação em cada município diferente, né? Nesse caso, eu tenho que cadastrar um código de operação para cada município. Aqui, ó, no caso, vai ser no município. Aqui eu determino se esse imposto faz as retenções dos impostos ou não. Se esse CFOP, né, perdão, faz a retenção desses impostos ou não. Claro que se aqui tiver marcado e no meu cliente estiver desmarcado, não vai ter retenção. Agora, se no meu cliente estiver marcado e aqui estiver desmarcado, também não vai ter retenção. Só vai ter retenção se os dois estiverem marcados, tanto o cadastro de cliente quanto aqui no meu código de serviço. Aqui eu tenho o percentual de base do ISS, a alíquota, percentual do IBPT municipal, que é o valor aproximado dos impostos, e o federal. Aqui embaixo eu posso amarrar esse CFOP a um determinado estabelecimento para que ele seja usado somente no estabelecimento A ou B. E vou gravar. Feito isso, agora sim, eu tenho aqui como criar também os tipos de serviço, que é simplesmente classificadores. E aqui em serviços eu vou cadastrar o meu serviço, que é o meu item de faturamento. Vou clicar em adicionar. Vou dar um código aqui para ele. Determino se ele vai ser gerado em qualquer documento ou somente em prestação e aquisição. Posso escolher, como eu falei, o tipo de serviço, classificação financeira, grupo de item de faturamento, determinar valores, determinar se ele é recorrente ou não. Essa parte da recorrência é importante para o meu contrato. Se eu quero cobrar mensal, esse item eu tenho que marcar aqui como recorrente, senão eu não consigo inseri-lo no meu contrato. E aqui embaixo eu vou inserir o código de serviço que eu vou utilizar nesse item de faturamento. Eu tenho aqui alíquotas e exceções de alíquotas, de acordo com cada CFOP. Eu tenho as alíquotas aqui para órgão público, PIS, COFINS e anotação. Gravei, o item de faturamento está feito. Então, Alana, no caso de quem tem os serviços, tem que ter o CFOP cadastrado, tá? Na verdade, você para emitir uma nota você tem que ter o CFOP. Então, sem CFOP não tem nota, tá? E o sistema ele não traz automaticamente o CFOP por questão de praticidade, porque a maioria das empresas trabalha com 1, 2, 3 CFOPs somente. Às vezes 5, mas agora se a gente carregar a tabela toda, fica ruim para o usuário toda vez ter que ficar procurando na tabela inteira
o CFOP que ele usa. Dessa forma, cada cliente cadastra somente o seu CFOP. Aqui, por último, nessa parte aqui de cadastros, eu tenho centro de custo, classificação financeira, rateios padrões e outros e projetos. Projetos, vamos primeiro por classificações financeiras. Classificações financeiras, para quem não sabe, são classificadores de receitas e despesas. Então, eu vou clicar aqui em criar, vou determinar um código e vou criar aqui receita, dizer que ele está ativo. Aqui eu posso determinar o que essa classificação é, para qual destino, se ela vai ser usada nas transferências, se ela vai ser usada em repasse e dedução ou em rendimentos. Posso determinar a natureza. Gravei. Criei aqui receita. Agora, se eu quiser criar dentro de receita, eu vou botar aqui o meu código. O ideal é que mantenha a sequência, né, de número para ficar uma coisa lógica. E eu vou botar aqui uma receita de serviços. No caso, prestação de serviços. Vou dizer que ela está ativa. Nesse caso, eu vou dizer que ela é um subitem da classificação receita. Tá? Gravei automaticamente. Vocês podem ver que ele criou aqui um subitem. Então, Alana, nenhum nem outro, tá? A parte do código contábil, até onde eu sei, com relação ao contábil, não é utilizada essa informação aqui. Existe uma parte aqui de contabilização, do qual eu não vou falar, porque isso é da parte do contábil. E aqui você faz toda a configuração necessária. O contábil não tem código de classificação financeira, né? Ele tem código contábil somente. Embora muitas das vezes sejam iguais, mas não é a mesma coisa. Então aqui a gente cadastra somente a classificação financeira e ela tem que ser feita manualmente de fato. O sistema não vai trazer nenhuma informação do contábil. Vou criar aqui agora uma classificação de despesas. Perdão, Luiz. Alana, por favor, quando for fazer as perguntas, coloque publicamente para que os demais possam saber do que a gente está falando, tá? Me desculpa, Luiz, eu não tinha me atentado a isso. O que acontece? Ela primeiramente perguntou se quem tem o módulo serviços se precisava cadastrar os CFOPs, tá? Aí eu tinha perguntado naquele momento de que, de fato, precisa porque o CFOPs não carrega. Agora ela perguntou relacionado aos códigos aqui de classificação financeira e código contábil, se ele traria do contábil quem tem um contábil. Foi exatamente isso. Então aqui eu vou criar, continuando, eu vou criar minha despesa, vou dizer que ela está ativa. Eu tenho que apagar aqui, porque senão ele vai criar automaticamente dentro da receita, né? Eu vou botar aqui que ele é de despesas. Vou criar mais algumas despesas aqui. Vou dizer que ela pertence à despesa, né? Vou criar mais uns dois aqui de despesa. Pronto, agora eu tenho aqui minha classificação criada, né, financeira. Já está pronto para uso. Agora eu vou criar o meu centro de custo ou lucro.
O que é o meu centro de custo? É um segundo classificador, tá? Onde normalmente eu defino qual será o tipo, qual será, não é o tipo, qual será o setor da empresa, é um dos exemplos que vai utilizar esse custo ou esse lucro, né? Vai ter esse gasto ou receita. Então aqui eu vou criar como se fosse na NasaJoão, por exemplo. Vou botar 01 suporte. Vou dizer que ele está ativo. Eu não vou botar natureza, porque ele poderá ser tanto de lucro quanto de despesas. Vou criar aqui 02 desenvolvimento. Vou criar mais um aqui que é o comercial. E ainda temos o projetos. O projeto, por padrão, ele vem desabilitado, tá? Como que a gente habilita? Eu tenho que abrir o admin dentro lá do meu launcher. Eu vou mostrar para vocês aqui a tela do admin agora, tá? Tem que abrir o admin, que é esse sistema aqui, lá no launcher da NasaJoão. Vou vir em configurações, finanças, configurações novamente, rateios financeiros. Vou escolher o grupo empresarial que eu quero trabalhar. E aqui dentro eu tenho, por exemplo, aqui embaixo a opção de usar projeto. Aí eu tenho a opção se ele é obrigatório ou não, assim como as outras configurações relacionadas a rateios. Eu habilitei ali o projeto, vou gravar, vou fechar o admin. Só que aqui ele continua desabilitado, porque eu tenho que abrir uma nova instância do Finanças. Então vou abrir aqui uma nova instância, só um instante. Pronto, aqui na nova instância, vocês podem ver que os projetos estão habilitados. Deixa eu fechar o outro para não confundir. E aqui estamos, o projeto está habilitado. Então, clicando no projeto, eu tenho como adicionar, tenho como dar um código para ele, um nome, um responsável, caso tenha. Tenho como determinar que essa obra vai ser utilizada somente por um estabelecimento ou por qualquer um. Tenho aqui data de início e fim, porém, isso não quer dizer que ao chegar ao fim, esse meu projeto será encerrado automaticamente. E essas datas aqui é simplesmente para eu ter uma previsão, né? Para eu ter um controle. Eu só vou ter o encerramento desse projeto no momento que eu clicar aqui em finalizado. Cliquei aqui e gravei. De fato, ele fica finalizado e ele não fica mais sendo exibido nos títulos, contratos e afins para ser selecionado. Eu posso ainda determinar que esse projeto vai ser exclusivamente de um cliente. Clicando aqui em incluir, eu determino quem é o cliente que vai usar esse projeto. Tenho aqui anotações e os gestores, tá? Tem como adicionar aqui o gestor, código e nome. Depois selecionar e dizer qual o percentual de responsabilidade desse gestor. Eu posso ter mais de um gestor e distribuir o percentual entre eles. Gravo, o meu projeto está criado. Rateios padrões servem para eu criar rateios, como o nome diz, já de padrões, né? E no momento que eu for fazer qualquer tipo de movimentação financeira, ou criar contrato, por exemplo, eu tenho como selecionar diretamente esse rateio padrão. E aí eu posso utilizar ele para selecionar de forma mais rápida, não ter que ficar botando a classificação, depois centro de custo, depois projeto. Então é uma maneira de agilizar o serviço caso eu tenha sempre as mesmas classificações, centro de custo e projeto. Vou criar aqui um.
Tá aqui, receita suporte, por exemplo. Aí eu vou escolher a classificação financeira, o centro de custo e o projeto caso eu queira. E o percentual desse. Se eu for colocar mais de uma linha de classificação aqui, logicamente eu não posso botar esse aqui como 50%, como 100%. Tá? Então, vou gravar. Eu posso fazer um rateio apenas com uma classificação em centro de custo. Não sou obrigado a fazer com 2, 3, 10. Tá? E aqui em outros eu tenho algumas utilidades. Aqui eu tenho gestor, forma de pagamento, tipo de follow, segmento de atuação. Então, todas aquelas partes de cadastro, lá dentro do cadastro do cliente, por exemplo, que eu falei para vocês que não dava para cadastrar ali, ou coisa do tipo, estão aqui e até alguns mais. Agora vamos para contas. Aqui em contas, eu tenho como cadastrar dois, não é nem dois tipos de conta, mas aqui nós temos as contas comuns, né, que seriam conta corrente, conta de investimento, caixinha da empresa, e tem uma conta de empréstimo, que são as contas para quando eu quero emprestar dinheiro. Essa conta de empréstimo a gente vai ver um pouco mais para frente. Primeiramente, eu tenho aqui a minha conta e os bancos. Nos bancos, eu já tenho cadastrado aqui os bancos mais utilizados no Brasil, tá? E aqui em cada banco, eu tenho os layouts de cobrança, pagamento e cheque. O que seriam esses? Essa cobrança, layout de cobrança, seria layout de títulos, de boleto, para eu poder gerar boleto pelo sistema e mandar direto para o meu banco, através de arquivo remessa e depois arquivo retorno. Pagamento seria bordeiro eletrônico e cheques em custódia, né, recebimento de cheque em custódia. Não são todos os bancos que disponibilizam essa função. E no caso não é virtual simplesmente, porque você tem que levar o cheque físico no banco. Vindo em contas, perdão, vou voltar aqui em bancos. Se eu quiser criar um layout aqui de recebimento, eu venho aqui layout, cobrança, para gerar boleto, criar. Vou botar um nome aqui para o meu layout. Eu vou escolher um modelo de implementação. Por exemplo, Itaú eu tenho como sem registro ainda. Após selecionar aqui o modelo, eu tenho algumas configurações a fazer, como carteira, instruções. Tem aqui ó, dias para protesto, espécie. Tem algumas informações aqui que eu sou obrigado a preencher. Senão o banco não vai aceitar, tá? Configuração aqui de boleto, de layout, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem entrar em contato que a gente auxilia no suporte para ficar mais fácil. Então, Luiz, alguma coisa é parametrizado, mas outras coisas não. Como, por exemplo, aqui, ó, a carteira ela é padrão, ou é 109 ou é 102. Isso aí você vai pegar com o seu banco. Instrução vai depender de cada empresa trabalha de um jeito. A espécie também, tá? Ou seja, muitas das informações aqui é individual para cada empresa. Aqui em instruções, são as instruções que vão no boleto. Clicando na reticências, eu posso montar o que vai. Por exemplo, aqui eu posso escrever considerar juros após. Aí aqui eu posso vir
dá 2 cliques aqui no dia de vencimento que ele traz para cá. Então ele vai fazer considerar juros após data de vencimento, né? No valor, posso vir aqui e botar no valor de, e aqui eu procuro o valor dos juros, o valor de juros diário. Tá, como é diário, eu vou botar aqui no valor diário, né? Eu vou confirmar. E aí eu tenho 4 linhas disponíveis para informação, para instrução. Tenho como colocar aqui também a taxa bancária. Considerar a liquidação em cartório como baixa de título. Geração do nosso número automático ou não. E aqui eu tenho algumas informações. Ou seja, essa parte de configuração de layout bancário é sempre interessante fazer junto ao suporte, porque vai ter muita informação que vocês não terão certeza do que colocar. Mas muita coisa tem que ser pego diretamente com o banco. Então vocês podem fazer contato com o suporte. O suporte vai lhe mostrar o que você tem que pegar com o banco. Isso varia de cada banco, tá? E aí sim vocês vão conseguir fazer a configuração correta. Após criar a configuração, tem que gravar. Ele está pedindo aqui o próximo nosso número, que é obrigatório. Vou botar aqui como 1. E agora eu tenho que clicar em boleto, que é para ele criar, né, o nosso boleto de fato, o layout do nosso boleto. Então ele carrega aqui automaticamente o layout, como vocês podem ver. Posso fechar essa tela, que já está gravado o meu layout. Só para mostrar para vocês que é diferente, eu vou abrir aqui o Bradesco. Bom, botei ali o nome, vou escolher o layout de implementação. E aí, ó, ele já carrega outras informações, tá? A carteira aqui eu já não seleciono, eu tenho que digitar, eu tenho que pegar essa informação com o banco, código da empresa junto ao banco, espécie, então muita informação do Bradesco, por exemplo, eu sou obrigado a pegar com o banco, tá? Então, Luiz, na verdade, não é bem criação de boletos diferentes. Você vai ter layouts diferentes de fato. E sim, pode. Você dentro da mesma empresa, mesmo dentro do mesmo estabelecimento, você pode ter cobranças com carteira 109 e 112. Não tem problema. Ou cobranças que vão gerar multa e que não vão gerar multa. Cobrança de multa. Isso é possível. Basta você criar outros layouts, né? Aqui eu criei só um, você pode ir criando outros. Na criação da conta corrente, você vai selecionar um como padrão, mas no momento de criar o título, você pode escolher qualquer um deles. Bom, criando aqui o layout, eu vou criar rapidamente também aqui um layout de pagamento. O layout de pagamento, o bordeiro do banco do Itaú, ele é bem simples. Ele não pede nada, na verdade. Ele pede simplesmente o número do arquivo. Aqui, se é o número não, perdão. Ele só pede aqui se ele vai processar por baixa, por tipo de pagamento ou pelo total. A única coisa que ele pede. O resto ele vai pegar aqui a agência e conta direto da configuração que a gente vai fazer. Então, saindo aqui, eu vou vir em contas e criar. Vou digitar aqui o código da minha conta.
Posso digitar Itaú, o nome também Itaú, isso fica a critério de cada um. Vou escolher o estabelecimento. Tipo de conta, eu tenho que criar, perdão, eu esqueci. Então eu vou sair aqui. Voltando aqui, ó, em outros eu tenho tipo de conta. Aqui eu sou obrigado a criar, porque isso aqui determina a finalidade da minha conta. Se ela é uma conta comum, conta de investimento ou conta caixa. Vamos botar aqui, CC de conta corrente. E agora sim eu vou conseguir criar a minha conta. Estabelecimento, tipo da conta. O banco. Agência, nome de agência. Aqui eu tenho número de agência, posto da agência para quando tem e número de conta. E aqui eu tenho a chave de verificação de conciliação. Para que serve essa chave? Eu só consigo fazer a conciliação bancária através do arquivo lá do banco com essa chave de conciliação bancária. E cada banco forma essa chave de um jeito. O Itaú, por exemplo, é o número da agência e conta um junto do outro. Então aqui a verificação vai ficar 8595, né? Agência mais conta. Posso determinar que essa conta é de outro titular. Nome de gerente, limite para fechamento. Esse limite para fechamento, se eu determinar aqui uma data, eu não consigo fazer nenhuma movimentação antes dessa data. E aqui eu tenho um layout de borderô e de cobrança, que é o de recebimento. Posso determinar se a conta está bloqueada ou não. Posso compartilhar ela pelo grupo, ou seja, marcando essa opção, eu posso utilizar essa conta através de qualquer empresa. E aqui eu tenho a opção se eu permito saldo negativo ou não, né? Se eu permito saldo negativo, eu posso botar o valor de cheque especial, usar saldo mínimo em conta ou não. Eu tenho aqui algumas opções ainda, de considerar cheque, borderô, caso eu não permita saldo negativo. Vou gravar e a minha conta já está cadastrada. Agora, como que eu faço para gerar um lançamento inicial nessa conta? Vou botar o meu saldo inicial. Eu posso simplesmente ou dar 2 cliques na minha conta ou vir em lançamentos. Aqui em lançamentos, eu clicando em adicionar, eu posso gerar um lançamento direto ou um cheque. No caso, como saldo inicial, eu vou criar diretamente o lançamento. O documento, eu vou botar qualquer número, é obrigado a colocar uma informação, ele aceita a letra também. Porém, ele é um campo curto, porque ele é simplesmente o número de documento. Sinal de crédito ou débito, e aqui eu vou botar aqui que tem uns 50 mil como saldo inicial. Vou dizer que ele já está conciliado, que de fato ele está na minha conta. Não vou colocar rateio, porque saldo inicial não tem rateio, e no histórico eu vou botar aqui, saldo inicial. Vou gravar. Tenho meu saldo aqui de 50 mil reais. Tá? Ele já está como conciliado. Ele estando como conciliado, eu não consigo excluir, tá? Ele não deixa. Então aqui, dando 2 cliques aqui na minha conta, deixa eu sair aqui, eu sempre vou acessar os lançamentos da minha conta, tá? Todos os lançamentos. E aqui eu posso criar lançamentos avulsos, tá? E eu tenho também a opção aqui de lançamentos olhar automaticamente o rateio financeiro. E se for um lançamento de título, eu tenho como clicar na opção aqui de títulos. Ele vai mostrar também aqui os títulos. Aqui em outros eu tenho transferência entre contas. Eu posso fazer transferência entre conta A e B, tá? De grupo empresarial diferente, inclusive. E já posso determinar também classificação financeira em cada
conta, tá? Ou seja, a conta de saída. Como é que eu faço? Primeiro, tem que botar o número de documento, valor, conta de onde vai sair o dinheiro, e aí sim eu consigo botar o meu rateio financeiro. Depois a conta de onde vai receber o dinheiro. No caso eu só tenho uma, eu não vou conseguir fazer aqui o meu rateio, tá? E aqui eu tenho o histórico que vai aparecer na conta onde foi recebido o crédito, o histórico que vai ser inserido onde vai sair o débito, né? Aqui eu tenho o saldo real das contas, que eu posso colocar aqui o saldo bancário de fato, para eu saber qual é a diferença entre o sistema e o que eu tenho de fato no meu banco. E aqui ele vai listar todas as contas para mim. Então pode ser um facilitador aí de comparação. Aqui eu tenho diversos relatórios, tá? Bastantes relatórios aqui. Bom, gente, eu vou fazer uma pausa aqui de 5 minutinhos para poder tomar uma água, tá? Daqui a 5 minutos eu retorno. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem botar aqui a pergunta que eu respondo para vocês, tá? A gente retorna aí daqui a 5 minutos. Bom, continuando aqui, vamos agora para a parte de títulos. Receber. Aqui nós temos título de recebimento e crédito. Título de recebimento é qualquer título de recebimento comum. E o título de crédito normalmente é um adiantamento, tá? Quando o cliente quer fazer um adiantamento. Mas não é somente isso. Se eu tenho um contrato processado que gerou um título, esse cliente pagou o título e gerou uma nota fiscal e eu emiti essa nota, ele está tudo normal. Só que caso eu precise cancelar essa nota por algum motivo, esse meu título quitado, ele não pode ser cancelado, porque já tem a baixa, já tem um lançamento em conta. Nesse caso, o sistema transforma esse título de recebimento em título de crédito, para que quando você cria um novo título para esse cliente, seja de uma nova nota ou algo do tipo, você possa vincular esse crédito a esse novo título, tá? Ou em caso de fato de um adiantamento, você pode criar o título de crédito e depois utilizar o crédito num título de recebimento comum. Então, primeiramente, vamos criar aqui um título de crédito manual, que depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza o crédito. Então, cliquei aqui em adicionar. Posso dar um número ou deixar o sistema colocar o número sozinho. Valor, vencimento, tudo mais. Escolher o estabelecimento, a conta, cliente, forma de pagamento. Eu tenho aqui ainda o tipo de receita que eu posso criar, o tipo de receita. Observação, aqui eu tenho minha classificação financeira. E aqui, por exemplo, eu posso usar aquele meu rateio padrão. Quando eu seleciono, automaticamente ele traz aqui a linha feita. Então facilita no dia a dia, caso eu tenha aí um rateio financeiro que eu sempre use. É uma classificação em centro de custo que eu sempre utilize. Nota fiscal, caso eu tenha, eu posso colocar aqui, no caso de criando a nota manual, né? O título manual, perdão. Vendedores, informações bancárias, aqui eu vou escolher o layout de cobrança. Só que para eu ter cobrança como layout, né, com boleto, eu tenho que botar aqui que é boleto bancário, tá? Anexos, aqui tem os históricos de alterações, se ele foi cancelado, aberto, suspenso, enviado para o banco. E aqui por último os resgates. Vou gravar. O meu título de crédito, para que eu possa utilizá-lo, ele tem que estar quitado, então eu seleciono para dar baixa no título.
De forma manual, basta selecionar o título e clicar em baixar. Tem um histórico que eu posso preencher. E aqui eu tenho os rateios dos lançamentos. Gravei. Ele vai mudar para quitado. Com saldo 0. E eu tenho um saldo de crédito 200, porque ele é um título de crédito. Indo agora para títulos de recebimento. Quando eu for criar um título de recebimento direto aqui, manualmente, e seleciono o cliente que possui o crédito, o sistema vai me perguntar, vai dizer que tem créditos lá por serem regularizados, pergunta se eu quero visualizar. Se eu clicar em sim, automaticamente ele me traz para essa aba de créditos por regularizar, e aqui eu consigo botar o valor que eu quero utilizar desse crédito. Tá? Botei aqui 200. Vou continuar aqui criar o meu título normal. Vou gravar. Sendo assim, como eu utilizei 200 de crédito, esse título vai ficar com saldo ainda de 300. 300 de saldo. E agora, quando eu for realizar a baixa, eu realizei a baixa só de 300, ele vai ficar quitado. Tá? Essa é uma das formas de utilizar o crédito. Existe uma segunda. Vou criar aqui um segundo título de crédito. Criei aqui o meu crédito, né? Vou dar baixa nele. Agora, voltando em título a receber, eu vou criar um outro título aqui. Só que agora eu vou criar com outro cliente, e não o mesmo cliente no meu título de crédito. Como vocês puderam ver, ele não sugeriu o crédito e também não habilitou a aba aqui de crédito. Então vou gravar normal. Se eu quiser visualizar o boleto desse cliente, eu posso clicar aqui em boleto. Ele está informando aqui que é a primeira vez. Ele está reclamando aqui que está faltando alguma informação na conta. Deixa eu ir lá na conta. Pelo que ele mostrou ali, provavelmente seja o dígito da conta. É exatamente isso. Então vou clicar aqui em boleto. Ele carrega para a gente aqui o boleto. Tá? As informações que eu coloquei. Feito isso, eu vou realizar a baixa desse boleto. Baixa normal. Na baixa normal, eu tenho como incluir aqui os títulos de crédito. E aí eu tenho não identificado e todos. Não identificado é quando é do mesmo cliente. Todos ele vai pegar de qualquer cliente. Então botei aqui em todos.
ele me trouxe o título do outro cliente, mas eu quero utilizar mesmo assim. Cliquei em sim, vou botar aqui o valor a ser usado, automaticamente ele vai abater no meu valor da baixa. Clico em gravar, ele foi quitado. Se eu olhar agora na minha conta corrente, nos lançamentos, eu tenho 150 de crédito, um dos 200 aqui também é de crédito e os outros são dos títulos. E aqui, como eu falei, ó, tem a opção de rateio, que ele me mostra o rateio, e eu tenho a opção de títulos, que eu vejo os títulos desse lançamento. Porque em caso de arquivo retorno de banco, eu vou ter vários títulos no único lançamento em conta. E dessa forma eu consigo ver quais são os títulos desse lançamento. Uma outra forma de eu realizar também a baixa com adiantamento é no lançamento, tá? Eu criar um adiantamento aqui no lançamento. Eu marcar essa opção de adiantamento. Botar aqui um valor. Posso dizer o cliente ou não. Perdão, o cliente é obrigatório, desculpe. Escolhi aqui o meu cliente. Eu vou gravar. Feito isso, lá no meu título, eu vou criar aqui de novo um título a receber para esse cliente, tá? Como eu criei o adiantamento direto na conta, ele também não me mostrou nada aqui de adiantamento de crédito, tá? Pronto, gravei. Agora que eu gravei, eu vou dar a baixa nesse título. Eu vim em baixa e aqui eu tenho a opção adiantamento. Cliquei em adiantamento. Aqui eu tenho a opção de lançamentos. Venho em lançamentos, ele vai mostrar todos os lançamentos em conta para esse cliente e que estão lá com a opção de adiantamento. Logo eu seleciono, mando gravar. No caso aqui ele informa que o total dos lançamentos não bate com o valor total da baixa, porque o meu título é maior, tá? Esse é o motivo. No caso desse tipo de lançamento, de adiantamento, eu tenho que fazer ele automaticamente tendo o mesmo valor. Deixa eu fazer um teste aqui para vocês. Ó, botei aqui o valor da baixa de 300. Vou ver se assim ele vai permitir eu utilizar os 300. Ó, assim ele permitiu, porque eu disse que a baixa era 300. Vou mandar baixar. O título teve a baixa, ficou com 300 de saldo. E se eu for olhar no meu lançamento em conta, vou dar um F5 aqui para atualizar, não mudou em nada porque ele utilizou nada mais do que o próprio adiantamento. Aqui ainda em receber, eu posso criar um estorno de recebimento. Vou criar mais um título aqui.
Agora eu vou realizar a baixa dele normalmente. Agora, com o meu título quitado, eu vi que o cliente pagou errado, alguma coisa do tipo, eu quero fazer um estorno. Vou vir aqui em cima, nessa setinha para baixo, clicar em estornar. Aqui eu determino se tem nota fiscal cancelada, se não tem, ou se eu estou estornando só os impostos. Nesse caso aqui é sem nota fiscal, emissão do título, competência e vencimento. Ele vai criar um título de estorno. Posso já determinar uma data para ele quitar, ou eu vou quitar esse título manualmente. E o valor que eu estou estornando. Vou confirmar. Agora, aqui em receber, eu venho em títulos de estorno, títulos a pagar de estorno, né? Se eu estou estornando um recebimento, passa a ser um pagamento. E aí ele exibe aqui para gente. Aqui eu posso realizar a baixa. E esse valor vai sair da nossa conta agora. Então eu vou abrir aqui a conta. Eu tenho aqui, ó, a saída que é do estorno. Ainda dentro de recebimento, nós temos a geração de arquivo remessa para o banco. E nós temos também uma coisa chamada de título complementar. Então eu vou criar aqui mais um título para a gente. Com o meu título criado, eu vou fazer agora o envio para o meu banco, né? Vou vir aqui em integração bancária, cobrança bancária novamente. Escolher o estabelecimento, a conta, o layout caso eu tenha mais de um, o tipo de filtro que eu quero, eu vou clicar na lupa para ele filtrar. Trouxe para mim, vou marcar a opção de gerar remessa e escolher o local onde ele vai salvar. Aqui na direita eu posso gerar o boleto aqui, imprimir automaticamente, né, todos os boletos que eu quero, ou enviar por e-mail também automaticamente. Então vou clicar em processar, ele gerou lá o meu arquivo para o banco e eu mandei ele para o banco. Agora aqui dentro do meu título, vou mostrar para vocês aqui, ó, o histórico de atualização, né, alteração de históricos, né, ele está aqui como enviado para o banco. Quando eu importo o retorno, o que acontece? Eu vou mandar hoje para o banco, amanhã eu vou baixar o arquivo retorno com a informação de que o banco aceitou. Quando eu importar esse arquivo retorno de amanhã, esse status aqui de enviado vai ter mais uma linha de como aceito, recebido, algo do gênero, que vai estar informando que o banco aceitou essa cobrança. Né? Depois de um tempo, eu vou baixar o arquivo retorno de novo com o pagamento. E como que eu importo o arquivo retorno? Novamente, integração bancária, processar arquivo retorno. Seleciono o layout, o arquivo. Automaticamente ele vai mostrar a conta. Nesse caso aqui eu não tenho um arquivo retorno, tá? Ele informou justamente porque eu não tenho informação nenhuma no arquivo. E aqui eu posso mandar listar, né, o que está sendo baixado. Clico em gravar, automaticamente o sistema vai dar baixa nesses títulos. Agora, com relação ao título complementar. Para que serve o título complementar? Vamos supor que, nesse caso aqui, enviei o boleto para o meu cliente de 2.000 e ele
se deu um desconto aí de R$ 200. Então, na verdade, ele pagou 1.800. Ah, outro detalhe, gente. Esse título está ficando como quitado aqui com saldo, porque isso é configurado, tá? Deixa eu excluir isso aqui. Abaixo, eu vou excluir abaixo. E vou lá no admin para configurar da forma com que um título com pagamento parcial fique em débito. Então, aqui no admin, configurações, finanças, títulos. Permitir baixas parciais. Vou gravar. Vou abrir outro finanças para gente. Esse aqui eu posso fechar. Só um instante que já está abrindo. Pronto. Estou aqui com outro finanças aberto. Agora sim, voltando lá. Vamos supor que esse cliente pagou R$ 1.800. Só que como isso vem por arquivo retorno, você não tem como alterar isso na mão. Você fez a baixa, fez. Importou o arquivo, ele faz a baixa automaticamente do valor que está lá. Então, a baixa vai ser de R$ 1.800 e esse meu título vai ficar em débito, R$ 200. Eu preciso cobrar esses R$ 200 do meu cliente. Para eu não ter que criar um título de crédito para vincular esse título aqui, eu vou clicar novamente em boleto. Perdão, novamente em boleto não, desculpe, gente. Eu vou entrar no meu título e vou alterar o vencimento. Como que eu altero o vencimento? Eu desmarco essa opção de título protegido e vou alterar o vencimento. Porque normalmente, se eu estou emitindo um título complementar, um boleto complementar para o cara que ficou me devendo alguma coisa, o vencimento não vai ser o mesmo. Então, altero o vencimento, gravo e clico aqui em boleto. Então, aqui automaticamente ele vai gerar um boleto para a gente no valor somente de R$ 200. Aqui, ó, o valor do documento, R$ 200. O nosso número também muda, porque o que faz o link entre o sistema e o banco é o nosso número. Então, como é um novo boleto, tem que ter um novo nosso número. E aí eu vou mandar esse cara para o banco. Enviado para o banco, automaticamente o banco vai registrar como um novo boleto. E aí depois que o cliente pagar, vai ser feita a realização da baixa automaticamente pelo arquivo retorno. E aí o nosso título aqui vai ficar quitado. Tá? Aqui ainda em receber, nós temos esse botão aqui de baixas, que ele simplesmente exibe as baixas feitas no sistema. É meramente visual. E recebimentos em lote, que eu posso realizar pagamentos de vários títulos de uma única vez. Então, deixa eu criar alguns títulos aqui para vocês verem. Na criação do título também eu tenho como criar parcelas desse título, tá? Como eu fiz ali a 5, por exemplo. Vou criar aqui o título. Quando eu for gravar esse título, ele vai me perguntar como eu quero fazer. Se eu quero botar o valor total da parcela sendo R$ 250, como eu botei aqui, ou seja, ele vai fazer 5 títulos de 250. Ou se o valor total é 250, ele rateia entre os títulos. Isso aí é uma escolha minha. O intervalo entre cada título. E eu também posso mudar na mão aqui os vencimentos. Tá? Vou gravar aqui. O sistema automaticamente vai ter gerado 5 títulos para a gente. Tá? Ó, 6001, 02, 03, 04, 05. Cada ponto aqui é uma parcela. Agora, vou vir aqui em recebimento em lote. Vou clicar aqui em adicionar títulos e vou fazer a busca. Por emissão ou vencimento, tanto faz. Vou selecionar todos os títulos que eu quero realizar o pagamento. Confirmo. Conta bancária para ser utilizada na baixa. E eu vou efetuar.
Tá? Ele está reclamando porque a competência de alguns títulos estão lá para frente, e aí o sistema não deixa realizar a baixa múltipla. Tá? Então deixa eu jogar aqui um pouco mais para frente. Alguns títulos vão ficar em atraso, mas não tem problema. Baixas efetuadas. Então aqui eu vou dar um F5 na tela de títulos. A gente vê que automaticamente ele quitou os títulos para a gente. Tá? Então também é um facilitador em caso de baixa manual. Aqui ainda em receber, nós temos títulos de estorno, como eu mostrei. Ele só é feito através do título original. Eu não consigo simplesmente vir aqui e criar um título de estorno. E tenho aqui a minha régua de cobrança. A régua de cobrança, como eu estava explicando para vocês, ela é feita para a gente gerar algumas configurações de formas automáticas, uns processos automáticos. Primeiro eu tenho aqui as restrições, que hoje essas restrições só são utilizadas para quem utiliza o atendimento web. E quando eu digo utiliza, é para o cliente que contratou o atendimento web. Por exemplo, a NasaJohn utiliza para fazer atendimento dos clientes. Então, essa restrição de serviço, quando eu configuro aqui, ela tem uma integração com o meu atendimento web e gera uma determinada informação lá que a NasaJohn decide. Então, essa restrição aqui não é obrigatória. Tá? Essa restrição, para quem utiliza somente o Finanças, não tem utilidade. Tá? Ela só tem utilidade se o cliente nosso comprou o módulo de atendimento web para ele utilizar para fazer atendimento de clientes dele. É para isso. Então, Alana, o título de crédito ele é o adiantamento, né? O título de crédito quer dizer adiantamento de fato. Alana, por favor, faz a pergunta só lá em público, por favor, tá? Então, gente, a Alana estava perguntando aqui título de crédito com adiantamento de pagamento. Como é que é feito? Então, nesse caso, como eu expliquei anteriormente, o título de crédito ele já é um título de adiantamento. Então, toda vez que um cliente adiantar algum valor, eu tenho que criar um título de crédito e dar baixa nesse título. Que esse crédito vai ficar guardado, esse adiantamento vai ficar guardado, para depois ser utilizado num título de recebimento comum. Deu para entender, Alana? Ok. Continuando aqui na régua. Como eu disse, a restrição para quem utiliza só o Finanças não tem utilidade. Então vamos à régua de cobrança de fato. Uma coisa, antes da gente fazer a régua de cobrança, é interessante a gente ter cadastrado aqui nas configurações mala direta. E dentro da mala direta eu posso criar e-mails padrões. Então é interessante eu ter, porque a mala direta ela vai me disponibilizar a possibilidade de eu mandar um e-mail de cobrança para um cliente, seja avisando que o título dele vai vencer ou avisando que já venceu. Então isso fica muito a critério de cada um. Então vou botar aqui vencimento. Vencimento 7D menos, por exemplo. Vai botar aqui em vencimento em 7 dias. E aqui no corpo do e-mail eu posso colocar aqui, caro. Aí eu procuro aqui o nome do cliente, arrasto, aí ele vai entrar. Aí eu posso botar aqui o texto que eu quiser. Aqui, ó, título, eu procuro o número do título. Né? É um modelo aqui básico.
E assim eu posso criar vários modelos. Um para cada tipo de cobrança ou de e-mail que eu quero enviar para o meu cliente. Eu vou criar um somente para poder agilizar. Simplesmente criei aqui o meu layout, né? Também tenho que configurar os e-mails para envio. Então, aqui em e-mail, configurações e-mail, eu tenho que configurar esse e-mail aqui. Depois, em contratos, né, aqui na configuração de contrato, também tenho que configurar o e-mail aqui. Tá? Então, voltando aqui em receber, réguas de cobrança, agora eu posso adicionar. Vou dar um nome que eu quiser, vou botar aqui régua 1. E vou adicionar as etapas que a régua vai fazer. Vamos botar aqui etapa 1. O que a minha etapa 1 faz? Ela vai primeiro avisar os meus clientes que os títulos vão vencer. Então acontece no dia do vencimento, ou seja, menos 7 dias, que foi o exemplo que eu usei. Então, toda vez que faltar 7 dias para o vencimento, o meu sistema vai mandar um e-mail para o cliente com... Aqui eu tenho enviar e-mail, template, e vou escolher aquele layout de lá de e-mail que eu escolhi. Tá? Então, Luiz, não tem como. Porque lá na configuração do e-mail, eu não tenho como adicionar um link para um determinado cliente. A não ser que seja algo genérico. Todo cliente vai entrar nesse próprio link aqui e lá cada um vai ter um código específico. Aí até poderia ser. Mas fazer com que o sistema coloque cada link para cada cliente específico não tem como. É sempre coisas genéricas de fato. Então aqui eu vou dizer que faltando 7 dias ele vai mandar um e-mail com aquele layout que eu escolhi. E aqui eu vou determinar, eu vou clicar com direito para desmarcar todos. E eu quero que ele faça isso somente quando o título for de contrato. Se não for de contrato, eu não quero que ele avise, porque não me interessa. Esses outros tipos de títulos, origem de título, eu controlo manual. Então gravei. Tem a minha primeira etapa. Vamos aqui, por exemplo, para a etapa 2. Etapa 2, o cliente devendo há 10 dias. Eu posso enviar um e-mail de cobrança. No caso aqui eu só tenho um layout, tá? Mas eu selecionaria esse e-mail de cobrança. Aqui é o caso da restrição, que eu falei para vocês que para quem só usa o sistema finanças não faz diferença. E aqui eu tenho a opção de suspender contratos. E se de repente o contrato só é renegociado. Por quê? Se eu trabalho com um contrato, eu posso fazer com que X dias eu queira suspender esse contrato dele. Então eu posso fazer isso de forma automática. Tornar o cliente inadimplente, cancelar contratos e também tem a opção de zerar pontos de fidelidade. Então eu vou gravar. Vou adicionar mais uma etapa aqui. Vou tirar o envio de e-mail aqui, porque quando eu for fazer os testes, né, pode dar problema porque eu não quero mandar e-mail para ninguém. Então, aqui na minha etapa 3 eu vou tornar inadimplente e suspender o contrato também. E por último, na minha etapa 4, eu vou cancelar o contrato. Pronto, feito aqui a minha configuração. Eu vou gravar. Vou sair. Agora, lá no cadastro do meu cliente, eu posso cadastrar essa minha régua. E eu posso ter várias réguas diferentes. Ou seja, eu posso ter cliente que entra numa régua A, cliente que entra numa régua B. Tá? E aí eu posso vir aqui em cada cliente e botar a régua de cada cliente. Ou, eu tenho muitos clientes e todos eles vão usar a mesma régua.
Não tem problema. Ele tem um local onde a gente configura a régua de cada cliente. A régua de cada cliente não, perdão. Uma régua padrão, tá? Para cada cliente. Agora me deem só um instante que eu preciso localizar. Se eu não me engano, é lá no admin. Vou abrir aqui o admin para procurar. Só um instante, por favor. Daniele, eu só estou procurando aqui a configuração para a gente poder atribuir automaticamente a régua de cobrança que a gente criou para todos os clientes, para que cada um não tenha que ficar indo cliente por cliente colocando essa informação, tá? Então eu peço para vocês só mais um instantinho, que eu estou localizando aqui essa configuração para vocês. Só um minuto.
Perdão a demora, gente. Eu consegui localizar aqui, tá, a configuração. Então, continuando onde eu parei, né, você cria a régua. E caso você não queira ter que ter o trabalho de ficar indo a cliente para configurar essa régua, aqui dentro, na análise de cobrança, que é onde a gente vai rodar a régua todo dia, normalmente ela é executada na parte da manhã, após a importação do arquivo e retorno do banco. Aqui eu tenho que configurar, e aqui eu posso botar uma régua padrão. Automaticamente, ele define qualquer cliente que esteja sem a régua, que utilize essa régua aqui. Tá? Então vamos criar alguns títulos aqui para vocês entenderem rapidamente como é que funciona. E amanhã eu explico melhor, porque amanhã a gente vai entrar em contratos. E aí eu vou conseguir explicar melhor como é que funciona a régua. Mas rapidamente eu vou criar aqui um título. Eu estou botando ele como vencido já, tá? Justamente para ele poder entrar numa etapa determinada lá da régua. Então eu vou vir aqui na minha análise e vou mandar analisar. Automaticamente ele já leu. Como eu ainda não tenho contrato nenhum, ele está mostrando o que ele vai fazer. Tá? Ele vai passar alguns clientes aqui para adimplente, tá? E não vai transformar ninguém em inadimplente. Provavelmente, isso aí se deve ao fato das ações antigas, dos títulos antigos já estarem quitados. Deixa eu mandar efetivar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nos títulos novamente. Tá. Deixa eu olhar a régua que a gente fez. Ah, perdão, eu botei 10 dias após o vencimento. Deixa eu alterar aqui para 5 dias. E deixar aqui como tornar o cliente inadimplente. Vou gravar, vou rodar minha régua de novo. Mandou analisar, ele vai me mostrar em tela tudo que a régua vai fazer. Tá? E se eu estiver mandando executar a régua e não quero executar a ação, eu posso simplesmente sair. Depois ela fica aqui para efetivar os pendentes. Tá? Então eu vou clicar em efetivar. Pronto, efetivado. E aí ele transformou o cliente em inadimplente. Então se eu for lá no meu cliente, aqui em informações de crédito, eu estou inadimplente, mas o tipo de cliente não é definido. Por quê? O que define o tipo de cliente é se ele tem contrato ou não, para saber se ele está ativo ou não. Isso no controle manual. E aqui ele informa o justificativo de estar inadimplente. Ó. O cliente possui títulos em atraso. É aqui do lado, os títulos não pagam. Aí está mostrando o que está em dia ainda e o que está vencido. Tá? É para isso que serve a nossa régua. Amanhã, quando eu gerar os contratos e tudo mais, vai ficar mais fácil o entendimento da régua. Eu vou mostrar com mais calma para vocês. Eu só quis mostrar hoje para vocês terem uma ideia da utilidade da nossa régua. Tá? Aqui ainda em receber, eu tenho títulos pendentes. Esses títulos pendentes seriam gerados através do estoque, tá? E normalmente é quando lá na emissão da nota no estoque eu não coloco as informações financeiras completas, ele gera para a gente um título pendente, que eu tenho que processar esse título para transformar ele em título definitivo. Tem a opção de fatura, que também é devido à nota, renegociação e terceirização. Renegociação, como o nome já diz, posso renegociar qualquer título. Aqui eu tenho a data, estabelecimento e cliente. Vou clicar para adicionar os títulos. Eu vou fazer o filtro que eu quero. E vou selecionar quem eu quero renegociar. Vou confirmar, ele vai trazer. E aqui na aba Novos Títulos eu defino como vai ser gerado esse novo título.
eu vou dar desconto, acréscimo, tá? Clico aqui para adicionar título, determino a conta do novo título, forma de pagamento desse novo título, e vou clicar aqui no mais, que aqui eu posso definir as parcelas. Gravei novamente e vou mandar processar. Ao processar essa renegociação, se eu vier aqui no meu título de recebimento, os meus 2 títulos anteriores, deixa eu abrir aqui a situação, ficam como quitados, renegociados, tá? E na origem eu tenho o título novo de renegociação. Então é para isso que serve a nossa renegociação. Tá? E a terceirização de cobrança, que estava ali em receber, serve para eu passar uma cobrança para terceiros, no caso para factoring, por exemplo. Então antes de fazer isso eu tenho que fazer a configuração. Tá? Aqui em sistema configurar, eu tenho uma opção de terceirização de cobrança, aonde eu vou selecionar o fornecedor que vai trabalhar como a minha factoring. E aqui eu tenho informações das taxas, limite para usar para quitar e a conta que ele vai trabalhar. Após fazer essa configuração, eu venho em receber, terceirização de cobrança, adicionar. Escolho o estabelecimento, código de contrato, caso tenha, não é obrigatório, tá? Fornecedor. E vou adicionar os títulos que eu quero passar para minha factoring. Seleciono e gravo. Quando a factoring me ligar e falar, ó, o cliente pagou, eu vou dar baixa nessa negociação aqui. Eu escolho estabelecimento, a conta, o fornecedor e vou mandar filtrar os títulos. Ele vai trazer aqui pra gente, tá? Vou determinar o valor da baixa e o valor de serviço de cobrança. Me cobraram aí R$20, por exemplo. E no caso, o valor da baixa foi 190. Gravar. Tá, a gente está com um bugzinho aqui nessa parte de terceirização, tá? Mas clicando aqui em gravar, automaticamente ele quitaria o meu título, só que com um valor a menor. E aí na minha conta corrente o valor não seria 210, tá? Seria um valor a menor, devido ao fato da minha taxa de negociação com a minha factoring. Aqui ainda eu tenho alguns relatórios, e na tela de títulos também tenho relatórios. Tenho também como fazer integração de cartão, tá? Cartão de crédito, caso a empresa trabalhe com máquina de cartão de crédito e faça o recolhimento de arquivo retorno lá da minha empresa que gerencia esses cartões, como por exemplo o Activity. Tá? E para isso eu tenho que criar os contratos de cartão. Então aqui em cartão de crédito, contratos, vou criar esse contrato. E aí eu tenho que criar um contrato para cada bandeira e um contrato para cada tarifa, por exemplo. Então aqui eu vou botar 01. Vou escolher o estabelecimento. Aí aqui tem o meio eletrônico que eu posso escolher. A operadora. Tipo de operação. Então eu tenho que criar também não só por bandeira, como por tipo de operação. Aí eu vou escolher a bandeira. Ou seja, se eu trabalhar com todas as bandeiras, eu vou ter que ter um para cada. Limite para parcelamento. No caso aqui, eu vou botar 4. Ou seja, só posso parcelar até 4 vezes. E aqui eu coloco o percentual da tarifa. Ou seja, se eu tiver um parcelamento... Espera aí que ele cancelou. Deixa eu botar aqui de novo. Tá, ele cancelou aqui. Espera aí que eu vou criar de novo. Ou seja, eu tenho que criar uma configuração, um contrato para cada bandeira, para cada meio eletrônico
e para cada operação. Eu vou gravar. Depois de eu criar tudo isso, quando eu for criar um título a receber, onde a forma de pagamento seja cartão de crédito, ao selecionar cartão de crédito ou débito, automaticamente ele habilita uma aba aqui, ó, dados do cartão, onde eu vou selecionar o contrato, tá? E aqui eu vou colocar a data da venda, valor do cartão, valor do cartão, valor da tarifa, data da venda, né, como eu disse, e aqui o número relacionado ao cartão. Quando eu gravar, perdão, gente, eu achei que eu tinha escolhido o cliente. Quando eu gravar, automaticamente esse título vai ficar quitado. Deixa eu voltar aqui. Por que que vai ser quitado? Porque o cliente já pagou. Não importa se a empresa recebeu ou não. Está quitado. Entendeu? Sendo assim, agora eu tenho que mandar. Tem que mandar não, perdão. Como eu fiz já direto na máquina de cartão, daqui a uns dias vai ser gerado o arquivo retorno, né? E aí, quando vier o arquivo retorno, vocês vão realizar o processamento desse arquivo retorno, que vai gerar o lançamento em conta, que se vocês podem ver aqui que está sem conta. Ou seja, no momento não tem lançamento em conta. Existe somente a baixa do título, somente a quitação desse meu título. Então, quando eu importar o arquivo retorno, aqui em cartão de crédito, processar arquivo retorno, é que o sistema vai gerar o lançamento em conta e gerar o lançamento naquele título em específico. Ok? Aqui ainda nós temos cheques. Essa parte aqui é de custódia de cheque. Ela só funciona com o Itaú. Tá? É algo bem novo. Aqui a gente tem como adicionar o nosso cheque. Essa parte aqui, para ser sincero para vocês, eu não estou muito familiarizado ainda. Porque isso é bem recente. E só funciona com o Itaú. Isso aqui nada mais é do que você criar um cheque dentro do sistema e você vai mandar esse cheque para custódia, ou seja, vai no banco e coloca lá no banco, para o cliente poder, para o banco poder fazer o depósito conforme você determinar a data. Para isso que serve a custódia de cheque. Tá? E você tem que levar em mãos no cheque. Aqui o sistema não gera um arquivo, não existe arquivo. Você tem que mandar de fato lá para o banco. Não, no caso aqui, custódia de cheque é de recebimento. A gente está dentro da aba de receber, tá? Isso aqui é quando o cliente paga você e você não quer ter que ficar controlando esses cheques, né? Você vai criar uma custódia de cheque, incluir os rateios aqui, a conta, tipificação do cheque, o layout, tá? O valor. E aí você vai mandar esse cheque para o banco, um ou mais. E o banco vai gerenciar para você. Tá? Aqui a gente tem informação do retorno e tudo mais, mas tudo isso é através de arquivos físicos que você tem que levar no banco. Tem que levar o cheque com papel no banco. O banco depois vai gerenciar e vai te dando o retorno disso para fazer o gerenciamento de cheque aqui dentro do sistema. Tá? É algo que eu acho que só tem um cliente nosso usando, então não é algo habitual ainda e que a gente ainda não está bem familiarizado com isso. Então, por esse motivo, eu não vou entrar muito em detalhes nessa parte de custódia, tá bom?
Sim, sim. No caso aqui seria mais para cheque pré-datado. Cheque à vista, você vai no banco e deposita direto, não precisa ter muito um controle. Aqui seria mais de fato para cheque pré-datado. Bom, gente, vamos lá. Hoje a gente já falou da parte de cadastro, contas e recebimento de um modo geral, tá? Falta para a gente a parte de pagamentos, que não é tão grande, documento, que é geração de nota, que também não é tão grande, e contratos, que é o que leva um pouco mais de tempo. Eu acho que seria interessante a gente concluir aqui por hoje, tá? Vocês podem juntar dúvidas para me perguntar amanhã. E amanhã a gente continua a partir da parte aqui do título de pagamento, né? Do pagar. Eu passo o restante do sistema para vocês e tiro umas dúvidas aí para vocês. Tá? Qualquer dúvida vocês podem anotar e perguntar amanhã que eu esclareço as dúvidas para vocês, tá? Bom, desejo a todos aí uma boa tarde. Agradeço aí por terem acompanhado o treinamento, o curso. E até amanhã, às 15 horas. Uma boa tarde aí a todos. Luiz, você fala o editor de relatórios? Se for o editor de relatórios, a gente não aborda no curso, não. Editor de relatório ele é muito técnico. Ele precisa de ter um conhecimento de banco. Não é tão simples de se falar. Precisaria um curso à parte só para falar de editor de relatórios. Bom, você pode conversar diretamente com a Renata, né, que é quem está gerenciando os cursos. Ver com ela se existe a possibilidade de algum curso online de editor de relatórios, entendeu?